Arif e Sarp se encaram do lado de fora do prédio. Nissan e Doruk veem Arif e dá bom dia para ele. Arif acena para eles. Arif liga para Kismet e diz que quer perguntar uma coisa para ela. Nissan diz a Sarp que eles esqueceram de entregar o convite do Arif. Doruk diz que é mesmo e pergunta ao pai se podem voltar para entregar para ele. Sarp diz que se eles voltarem irão chegar atrasados. Ele diz que pode deixar com ele, que entrega para o Arif quando voltar para casa. Doruk nega, diz que é sua festa e que é ele quem quer entregar. Bahar decide falar com Arif. Jura que não sabia que o Sarp iria se mudar para lá. E se soubesse, não teria deixado ele ir. Arif diz: "Ah, é sério? Então você teria impedido?" Bahar diz que é claro, e Arif pergunta por quê. Bahar diz que ali fica o bairro dele, sua rua, seu prédio, e não quer destruir a paz dele, e que a Seida disse que o seu Yusuf também não sabia. Arif diz que seu pai não sabia, ela não sabia, e que aquele cara mudou para o prédio sem que ninguém visse, e como ele fez isso. Bahar pergunta se ele acha que ela está mentindo, ou se acha que eles planejaram isso juntos. Arif diz que não sabe de nada. Ele diz que então ela não fique brava quando ele colocar o marido dela na rua. Bahar diz: "Em primeiro lugar, ele não é meu marido, é ex-marido. E em segundo, não vou ficar brava. Faz o que você quiser." Ela sai e diz a Seida que o Arif insinuou que ela sabia do Sarp. A mãe de Henry aparece na novela e se apresenta para Bahar. Bahar estende a mão para a mulher, que a olha com desprezo. Já na cozinha, a mãe de Henry diz que ela e a Atice não irão continuar ali. Manda elas pegarem as coisas e saírem imediatamente. Atice pergunta a Bahar quem é essa. A mulher diz que é a mãe do Henry e diz que ela deve ser a Atice. A mãe de Henry diz que elas duas são amigas da desqualificada da Seida. Ela pergunta a Atice como ela faz essas coisas naquela idade e que ainda chamam ela de Dona Atice e que ela não tem vergonha. Bahar diz que aconteceu algum mal-entendido. A mãe de Henry diz que elas estavam tentando enganar seu pobre filho e as chama de canalhas miseráveis. Bahar diz que ela não pode falar assim com elas. A mãe de Henry pergunta quem ela é para ensinar como deve ser. A chama de maldita e manda ir embora dali. Atice grita com a velha Coroca e manda não falar assim com sua filha. Ela chama Bahar para ir embora. A mãe de Henry as chama de aproveitadoras e nojentas. Atice diz que já chega e manda ela limpar a boca. As duas vão embora, enquanto a velha mãe de Henry grita com elas. Henry está a caminho da cafeteria e dá bom dia para Bahar e Atice no caminho. Bahar responde rápido e vai saindo. Henry pergunta o que aconteceu. Bahar e Atice vão indo e a mãe de Henry aparece ali dizendo que aquelas duas estão demitidas. Henry pergunta para a mãe por que ela foi para ali. A mãe de Henry diz que falou com a Edil e que ele teve um filho com a Seida. Ela diz que está morta de vergonha e que ele deveria ter vergonha de ter feito um filho com aquela mulher. Henry leva a mãe para dentro. Atice fica muito abalada após ter sido humilhada pela mãe de Henry e Bahar tenta consolar a mãe. Atice diz à filha que acha melhor dizerem para o Enver que elas que pediram demissão e que o seu Henry estava de muito mau humor. A mãe de Henry exige que ele diga onde a Seida mora. Henry pede que a mãe vá embora e que os funcionários estão desconfortáveis com a presença dela. A mãe de Henry pergunta quanto a Seida pediu, mas ele diz que ela não quer nada. A mulher diz que a Seida sabe que ele é um verdadeiro idiota e por isso está fingindo ser boazinha para depois se casar com ela. E vai pedir dinheiro quando ele não querer se casar. Henry manda ela ficar quieta e ir embora. A mulher diz que não irá até que ele diga onde mora a Seida. Henry decide ir embora e deixa a mãe para trás. A mãe de Henry pergunta a um dos funcionários de Henry se ele sabe o endereço da Seida. Sirin está cansada de fazer os tecidos com Enver e batem à porta de casa. Sirin diz ao pai que espera que seja um incêndio na vizinhança e tenham que todos saírem. Enver, indignado, diz que ela não pode desejar uma desgraça dessas. Sirin atende a porta. É Seida. E Sirin diz: "Nem precisa chamar a desgraça, porque a desgraça chegou." Seida rebate: "Uma desgraça chama outra desgraça." Seida irá ajudar Enver com as encomendas, e Sirin quer descansar. Enver manda a filha fazer um chá para Seida e depois continuar o trabalho. Seida diz que quer um cafezinho turco. Sirin não gosta nada
mas vai preparar o café enquanto Seida olha com deboche para ela. Sarp e Arif ficam cara a cara no prédio. Arif diz a Sarp que ele é mesmo um porco mentiroso. Ele diz que ele enganou seu pai. Sarp diz que não fez nada escondido e não tem culpa que o pai dele não quis mostrar esse bendito contrato. Arif diz que ele vai sair dali, mas Sarp diz que não vai não, que vai ficar pertinho da sua esposa e de seus filhos, porque não vai deixar eles com o dono de um café imundo. Arif agarra Sarp, diz que o único imundo é ele, um nojento que deixou sua família sozinho. Os dois brigam, mas Yusuf chega ali e os separa. Sarp diz a Arif que não vai para lugar nenhum. Arif diz que a Bahar não ama ele mais e que ela usa o colar que ele deu. Sarp tenta ir para cima dele, mas Yusuf e Talat os separam. Arif diz que isso ainda não terminou, e Sarp, querendo dar um de machão, diz que ele tá ali para quando quiser. Talat leva Arif e Yusuf diz: "Olha tudo que temos que passar por causa dessa mulher." Sirin prepara 3 cafés. Em 2 cafés ela coloca creme. Sirin cospe no café sem creme. Ela leva o café e dá-o com cuspe para a Seida. Enver diz a Sirin que o café com creme é para a visita. Sirin é obrigada a dar o café com creme para a Seida e acaba tendo que ficar com o café onde ela cuspiu. Depois, Henry liga para Sirin e pergunta se a mãe dela está em casa, mas ela diz que não. Henry diz que sua mãe descobriu sobre seu filho, foi para o café e fez um escândalo lá. Sirin fica alegre. Atis e Bahar chegam em casa. Seida e Enver percebem que Atis estava chorando e pergunta por que ela e a Bahar chegaram tão cedo. Sirin chega ali, pergunta à mãe por que ela está chorando e se alguém morreu. Atis diz que ninguém morreu e de onde ela tira essas coisas. Bahar diz que elas pediram demissão. Atis diz que o seu Henry estava agindo meio estranho, que ele não as disse nada, mas elas já não estavam mais à vontade e por isso não seria bom para ninguém. Enver diz que o seu Henry foi muito gentil com eles, que não contratou ninguém para ficar no lugar da Bahar, e sinceramente achou isso um absurdo. Atis diz que o seu Henry não disse nada, mas ele estava incomodado. Sirin diz que o que sua mãe disse não é verdade. Enver pergunta como assim. Sirin diz que acabou de falar com o Henry, que ele não conseguiu falar com sua mãe, e na verdade a mãe do Henry demitiu sua mãe e sua irmã, mas não só demitiu, e também xingou muito, principalmente a Atis. Enver pergunta se foi isso mesmo. Bahar diz que aconteceram algumas coisas, mas não é para exagerar. Enver fica indignado. Sirin diz que a mulher deve ter surtado quando soube que o único neto era filho da Seida. Seida pergunta a Bahar se foi isso mesmo. Sirin diz que a mulher chamou a Seida de vaca, mas isso não é um xingamento. Bahar manda ela ficar de bico fechado. Sirin diz que se coloca no lugar da mãe do Henry e que não deve ser fácil mesmo. Enver diz a Sirin que isso não vai terminar bem se ela falar mais alguma coisa. Seida diz a Sirin que sabe a intenção dela, mas não vai cair não, que ela quer que ela encha de porrada para não ter que trabalhar. Ela diz: "Não se preocupa não, linda, eu não vou te bater hoje, mas vou anotar tudinho e vou acabar com você quando terminar, mas hoje você não vai apanhar. Senta aí e ajuda a gente." Munir ajuda a Sarp a decorar o apartamento. Arif se irrita por Sarp deixar o carro de Munir estacionado na frente do prédio. Debochado, Sarp pergunta se é assim que ele trata os vizinhos. Arif diz que ele não é seu vizinho e manda ir embora logo. Sarp diz que assinou o bendito contrato e manda Arif ir para o café nojento dele e aproveitar para ficar olhando a bela família Sesmele. Enver diz a Atis que irão fazer o quarto da Sirin de oficina para ampliarem a alfaiataria. Sirin diz que isso é sem chance e está prestes a voltar para seu quarto de novo. Enver nega e Sirin fica indignada. Sirin sai da mesa e Bahar conta para eles para onde Sarp se mudou. Ela diz que odiou por ele ter se mudado para o apartamento de cima. Sarp liga para Bahar, diz que já está a caminho de casa com as crianças e pergunta se ela está bem. Bahar diz que as crianças devem estar com fome e é para ele dar alguma coisa para comerem. Sarp diz que os móveis chegaram todos hoje e chama ela para ir ver à noite. Bahar desliga o telefone. Sarp inventa para os filhos que a mãe deles está muito ansiosa para ver os móveis da casa. Nissan vai correndo abraçar Arif.
Doruk corre e diz a Arif que fez um convite para ele do seu casamento. Arif pergunta como assim. Nissan diz que é da circuncisão. Doruk diz que é corta-corta. Arif diz que isso é muito bem, e Nissan pergunta se ele vai, e que a festa vai ser na casa de sua avó. Arif diz que vai fazer o possível para ir. Doruk diz que se ele não for, ele e sua mamãe irão ficar muito bravos. Arif diz que não vai deixar ele bravo, então irá sim. Doruk o abraça, e Arif lhe dá um beijo na cabeça. Sarp observa tudo com chateação. Doruk chama Arif para ver a casa do pai deles. Arif diz que não pode ir, e talvez depois. Ele pergunta o que Doruk quer ganhar de presente no dia da circuncisão. Sarp diz que ele não precisa de presente, porque já vai ganhar muitos. Doruk diz que todos ganham no dia do corta-corta. Arif pede que Doruk e Nissan pensem no que querem ganhar de presente. Nissan diz que ela não vai ser circuncisada. Arif diz que sabe, mas ela, como irmã do circuncisado, merece ganhar um presente também. Nissan abraça Arif com muito amor, o que gera a irritação de Sarp. Nissan diz a Arif que o ama muito. Arif diz que também ama muito ela. Sarp chama a filha para entrar. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!